o peso que quase me derrotou, mas Deus não me deixou cair. Um testemunho que vai tocar seu coração e fortalecer sua fé. A noite em que tudo parecia acabar. Era uma terça-feira, e o relógio marcava 23 horas e 47. O irmão Carlos Alberto, 38 anos, cooperador da congregação cristã em São Paulo, estava sentado à mesa da cozinha, com as mãos trêmulas segurando uma pilha de contas. O aluguel estava atrasado há 2 meses, a luz havia sido cortada na semana anterior, e o salário do bico como encanador não chegava nem perto do suficiente. Sua esposa, Marta, já havia chorado tanto que os olhos estavam inchados. Os 2 filhos, Lucas 10 anos, e Ana 6, dormiam no quarto ao lado, sem saber que o jantar daquele dia, um prato de arroz com ovo, seria o último antes de, o quê? Carlos fechou os olhos e sentiu um nó na garganta apertar. Senhor, o que eu faço agora? Não era uma oração bonita, cheia de palavras decoradas. Era um clamor rasgado, daquele que não tem mais para onde correr. Ele lembrava das palavras do irmão mais velho na igreja. Deus não nos promete uma vida sem lutas, mas promete não nos deixar sozinhos. Mas naquela hora a fé parecia um fio tão fino que quase se partia. Foi então que lembrou do envelope. O envelope que veio do céu, ou melhor, de um irmão fiel. 3 dias antes, enquanto limpava os bancos da igreja após o culto, o irmão Josué, um dos anciãos, havia se aproximado com um envelope branco no bolso. Irmão Carlos, o Senhor me pôs no coração para te dar isso. Não é muito, mas é com amor. Carlos, envergonhado, tentou recusar. Não, irmão, eu não posso. As minhas contas estão altas, mas Deus vai prover. Mas Josué insistiu. Receba, irmão. Deus usa as mãos que estão dispostas. Dentro do envelope havia R$ 850, exatamente o valor do aluguel atrasado. Naquela noite, enquanto seguirá o envelope com lágrimas nos olhos, Carlos não entendeu. Por que Deus não mandou mais? Por que só o aluguel? Mas agora, à mesa da cozinha, com as contas se acumulando novamente, ele entendeu a lição. Deus não resolve tudo de uma vez para nos ensinar a depender dele a cada dia. Ele pegou a Bíblia que estava sobre a geladeira, abriu em Salmos 37, 25 e leu em voz baixa. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Marta, que ouvirá a leitura, veio por trás e abraçou seu marido. A gente não vai desistir, né? Carlos balançou a cabeça firme. Não, amanhã eu vou na igreja de novo. Deus vai abrir um caminho. E foi exatamente isso que aconteceu, mas não do jeito que ele esperava. A oportunidade que veio disfarçada de trabalho duro. Na quarta-feira seguinte, enquanto Carlos saía do culto de doutrina, o irmão Roberto, dono de uma pequena oficina mecânica, o chamou de lado. Carlos, você manja de encanamento, né? Um amigo meu está reformando um prédio e precisa de gente boa. O salário não é dos melhores no começo, mas é honesto. Se você quiser, eu falo com ele. Carlos não pensou 2 vezes. Fala, irmão. Eu aceito qualquer coisa, desde que seja honesto. No dia seguinte, ele estava no canteiro de obras, sujo de cimento e suor, mas com um sorriso que não saía do rosto. Não era um emprego dos sonhos, eram 12 horas por dia, sob sol ou chuva, carregando tubos e consertando vazamentos. Mas pela primeira vez em meses, ele sentia dignidade. E mais importante, Deus estava provendo. No final da primeira semana, quando recebeu o pagamento, R$ 1.200, ele não pensou em gastar tudo com as contas. Primeiro separou a oferta. Se Deus me deu, eu tenho que devolver a ele, pensou. Marta, ao ver o dinheiro sobre a mesa, perguntou, vamos pagar a luz primeiro? Carlos sorriu. Vamos. Mas antes a gente vai na igreja domingo e coloca a oferta. Deus merece. E foi aí que a bênção começou a se multiplicar. O milagre que veio através de um exame médico. Enquanto a situação financeira melhorava aos poucos, outra prova batia à porta. Carlos começou a sentir dores fortes no estômago, acompanhadas de uma fraqueza que o deixava sem forças para trabalhar. No começo achou que era só cansaço, mas quando perdeu 8 quilos em um mês, Marta insistiu. Você precisa ir ao médico, Carlos. O diagnóstico veio como um soco no estômago, um tumor no intestino, e os médicos falavam em cirurgia de urgência. Naquela noite, Carlos chorou como nunca. Não era medo da morte, era medo de deixar a família desamparada. Senhor, se for a tua vontade, me cura. Mas se não for, toma conta da Marta e das crianças. Os irmãos da igreja se uniram em oração. O irmão Antônio, um dos presbíteros, visitou a família e orou com eles, impondo as mãos sobre Carlos. Deus é o mesmo que curou o paralítico que ressuscitou Lázaro. Ele tem poder para te restaurar, irmão. E foi então que Deus começou a agir.
A cura que veio aos poucos, porque Deus não costuma apressar seus milagres. Carlos fez a cirurgia, e o tumor foi retirado com sucesso. Mas os médicos avisaram: você vai precisar de quimioterapia. E mesmo assim não garantimos nada. Mas Carlos já tinha uma promessa de Deus. Todos os domingos antes do culto, ele e Marta jejuavam, pedindo a cura completa. Os irmãos continuavam orando. E aos poucos os exames começaram a surpreender os médicos. Primeiro mês, o tumor não havia se espalhado. Segundo mês, os marcadores de câncer diminuíram pela metade. Terceiro mês, o oncologista, espantado, disse: não entendo, mas seu corpo está respondendo melhor do que o esperado. Vamos reduzir a quimioterapia. Até que 6 meses depois, veio a notícia que ninguém esperava: seu exame está limpo. Não há mais sinais de câncer. O médico, que não era crente, olhou para Carlos e perguntou: o que você fez diferente? Carlos sorriu. Orei. E Deus ouviu. Naquele domingo, quando subiu ao púlpito para dar o testemunho, não conseguiu falar sem chorar. Irmãos, Deus não nos promete uma vida sem dor, mas Ele promete estar conosco na dor. E quando Ele cura, não é para nossa glória, é para que outros vejam que Ele é fiel. E foi exatamente isso que aconteceu. O jovem que quase se perdia, mas Deus usou Carlos para salvá-lo. 2 meses depois da cura, Carlos estava saindo do culto quando um jovem de uns 20 anos se aproximou. Era Rafael, filho de um irmão da igreja que havia se afastado. Ele estava magro, com olheiras e cheirava a álcool. Irmão Carlos, eu ouvi seu testemunho. Você passou por tudo isso e ainda acredita em Deus? Carlos reconheceu aquele olhar. Era o mesmo desespero que ele já tinha sentido. Venha, Rafael. Vamos sentar ali no banco. E então, Carlos contou tudo de novo: a crise financeira, o tumor, a cura, a fidelidade de Deus. Mas desta vez com um detalhe que nunca tinha compartilhado. Rafael, eu também já pensei em desistir. Uma vez quase larguei tudo. Mas Deus me segurou. E Ele pode te segurar também. Rafael quebrou em prantos. Eu estou perdido, irmão. Droga, bebida, brigas. Eu não aguento mais. Carlos não deu sermão. Só estendeu a mão e orou com ele. Senhor, este jovem é teu. Tu o conheces desde o ventre da mãe. Restaura ele como restauraste a mim. Naquela noite Rafael aceitou Jesus. Uma semana depois foi batizado nas águas. E hoje, ele é um dos jovens mais ativos na igreja, ajudando outros que estão onde ele já esteve. Deus não só me curou do câncer, Ele me usou para curar uma alma, diz Carlos com os olhos brilhando. A lição que mudou tudo: Deus não precisa de super-heróis, só de corações dispostos. Hoje Carlos não é rico. A oficina onde trabalha ainda é pequena, e as contas às vezes apertam. Mas ele não vive mais com medo. Sua família está firme na igreja. Seus filhos foram batizados no Espírito Santo. Ele agora ajuda outros irmãos em dificuldade, assim como foi ajudado. E toda vez que um jovem se aproxima com dúvidas, ele conta sua história. Muitos pensam que Deus só usa pessoas perfeitas. Mas Ele usa os quebrantados. Os que já caíram. Os que já choraram. Porque é nesses que a glória dele aparece mais. Em uma das últimas reuniões de jovens, um rapaz perguntou: Irmão Carlos, como o senhor conseguiu passar por tudo isso? Ele sorriu e respondeu com uma frase que marcou a vida de muitos: Filho, não foi eu que passei. Foi Deus que me carregou. E agora? A história continua, e você faz parte dela. Se você está lendo este testemunho e pensa: mas a minha situação é pior, espera um pouco. Você acha que Carlos não pensou a mesma coisa quando o médico falou em câncer? Você acha que ele não teve medo quando as contas não fechavam? Você acha que foi fácil ver o filho afastado e não saber se voltaria? Não foi. Mas ele escolheu confiar. E hoje Deus está fazendo a mesma pergunta a você. Você vai olhar para as circunstâncias, ou vai olhar para mim? Uma oração para você, porque Deus ouve quem clama. Se seu coração está pesado hoje, feche os olhos e ore comigo. Senhor Jesus, eu não sei como vai ser amanhã. As contas estão altas, a saúde está frágil, a família está abalada. Mas eu escolho crer que Tu és fiel. Tu que sustentaste Carlos, que curaste Rafael, que levantaste Marta, Tu pode fazer o mesmo por mim. Não peço riqueza, não peço fama. Peço Tua presença. Que o Senhor me dê forças para ficar firme, mesmo quando tudo parece desabar. Em nome de Jesus, amém. O desfecho que não é o fim, é um novo começo. Hoje Carlos e Marta lideram um pequeno grupo de oração em sua casa. Lucas e Ana cantam no coral infantil. Rafael está na escola bíblica se preparando para ser cooperador. E a oficina onde Carlos trabalha agora emprega mais 3 irmãos da igreja que estavam desempregados. Deus não mudou a minha vida para eu ficar parado.
Ele mudou para que eu pudesse ajudar outros a mudar também. E é assim que a obra de Deus continua. Um envelope nas mãos certas. Uma oração no momento certo. Um jovem que volta para casa. Uma família que não desiste. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e a sua fidelidade de geração em geração. Salmo 100, 5. Glória a Deus. Se este testemunho tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa de esperança. Deus pode estar usando você para ser a resposta de oração de alguém. Amém. O peso da noite e a luz que não se apaga. Era uma terça-feira, e o relógio da parede marcava 22h47 quando Carlos sentou à mesa da cozinha com as contas espalhadas. A luz amarela da lâmpada pendente fazia sombra nos números vermelhos dos boletos: água, luz, aluguel, remédios. Marta já havia deitado, mas o sono não vinha. Do quarto, ele ouvia o choro abafado de Lucas, de 8 anos, que há semanas reclamava de dores de cabeça. O médico havia falado em exames, mas como pagar? O salário de Carlos como mecânico autônomo mal dava para o básico, e agora, com a oficina quase falindo, até o básico estava ameaçado. Ele segurou a cabeça entre as mãos. Senhor, até quando? A pergunta saía sem força, quase um suspiro. Não era a primeira vez que se sentia assim. Lembrou-se da época em que, aos 19 anos, havia se afastado da igreja depois que seu pai, um cooperador fiel, faleceu de repente. Onde estava Deus naquele dia? Pensara na época. Mas agora, com 35 anos, uma família e uma fé que havia reconstruído pedra por pedra, ele sabia que não podia desistir. Não novamente. Pegou a Bíblia que ficava ao lado do rádio velho e abriu ao acaso. Seus dedos pararam em Salmos 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Carlos fechou os olhos. Não era uma promessa de que as dívidas sumiriam amanhã, mas era uma certeza. Deus via. Deus sabia. O envelope que veio do silêncio. Na manhã seguinte, enquanto Marta preparava o café com o pouco leite que restava, batem à porta. Era o irmão João, cooperador da congregação há mais de 20 anos, com um envelope branco na mão. Irmão Carlos, o Senhor me pôs no coração para trazer isto aqui. Não é muito, mas é com amor. Carlos hesitou. Sabia que João não tinha folga financeira, sua esposa estava doente há meses, e ele mesmo trabalhava como vigia noturno. Mas quando abriu o envelope, seu coração quase parou. R$ 1.200. O valor exato do aluguel atrasado e dos remédios de Lucas. Irmão, como? De onde? João sorriu com os olhos úmidos. Deus proveu. Ontem um cliente meu, que nem é da igreja, me pagou uma dívida antiga que eu já tinha até esquecido. E o Espírito Santo me disse: isto não é para você, é para o Carlos. Não pergunte mais, irmão. Só agradeça. Carlos abraçou João sem dizer nada. Não eram palavras que faltavam, mas sim o peso da emoção. Deus havia ouvido. Não com trombetas, não com um milagre espetacular, mas através das mãos calejadas de um servo que obedecera ao toque do Espírito. A batalha invisível, o tumor e a fé que não cede. Os exames de Lucas confirmaram o que Carlos mais temia, um tumor benigno, mas que precisava de cirurgia. O neurocirurgião, um homem sério com óculos de aço, explicou os riscos. É uma operação delicada. Há chance de sequelas. Naquela noite a congregação se reuniu em jejum e oração. Não havia gritos, não havia coros ensurdecedores, apenas silêncio, lágrimas e clamores sinceros. Marta, que sempre fora forte, quebrou-se. Senhor, eu não aguento perder meu filho. Não agora. O pastor, um homem de poucas palavras mas de muita unção, leu Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. 3 semanas depois, na véspera da cirurgia, Lucas olhou para o pai e disse: Papai, eu sonhei com Jesus. Ele segurou minha mão e disse que não ia me deixar. Carlos não sabia se era um sonho ou a fé pura de uma criança, mas aquilo bastou. A cirurgia durou 4 horas. Quando o médico saiu da sala, seu rosto não era de alívio, mas de espanto. Nunca vi algo assim. O tumor encolheu. Não sei como, mas está quase imperceptível. Não precisamos retirar nada. Os enfermeiros comentaram entre si. Os exames posteriores confirmaram. O tumor havia regressado sem explicação médica. Naquele dia, Carlos entendeu algo profundo. Deus não precisa de milagres barulhentos para mostrar seu poder. Às vezes ele age no silêncio de um quarto de hospital, na mão de um médico, no sonho de um menino. Rafael, o filho pródigo que voltou para casa.
Enquanto a família de Carlos celebrava a vitória, a 200 quilômetros dali, em uma cidade do interior, Rafael, seu irmão mais novo, afundava no vício. Há 5 anos, depois de uma briga com o pai, antes de sua morte, Rafael havia saído de casa e caído nas drogas. As cartas que Carlos enviava voltavam sem resposta. As ligações, quando atendidas, eram interrompidas por xingamentos ou risadas alcoolizadas. Mas Carlos não desistiu. Toda semana ele orava: Senhor, traz meu irmão de volta. Não pelo que ele foi, mas pelo que ele pode ser em ti. Até que numa sexta-feira à noite o telefone tocou. Do outro lado, uma voz rouca, quase irreconhecível. Carlos, é o Rafael. Eu tô numa situação ruim. Tô com medo. Sem hesitar, Carlos pegou o carro e dirigiu a noite inteira. Encontrou Rafael em um abrigo sujo, com olheiras fundas e as mãos trêmulas. Não houve sermões, não houve reprovações. Apenas um abraço longo e as palavras: vamos para casa, irmão. No caminho de volta, Rafael chorou. Confessou roubos, traições, noites em que pensou em se matar. Carlos ouviu tudo em silêncio, até parar o carro à beira da estrada e dizer: Rafael, você já foi batizado? Foi, mas faz tanto tempo. Então você sabe que não importa o que fez, o sangue de Jesus te limpa. Não é sobre merecer, é sobre aceitar o perdão. Naquele domingo, Rafael estava na congregação. Não no banco da frente, não chamando atenção, sentado no fundo, com a cabeça baixa, ouvindo o hino Lava-me, Senhor, como se fosse a primeira vez. Ao final do culto, ele se aproximou do pastor. Eu quero voltar. De verdade. 3 meses depois, Rafael estava nas águas do batismo, com Carlos ao seu lado, chorando não de tristeza, mas de gratidão por uma segunda chance. A oficina que virou um campo missionário. Com a saúde de Lucas restaurada e Rafael de volta, Carlos sentiu que Deus estava abrindo uma porta. A oficina, que quase faliu, começou a receber mais clientes. Um deles, Senhor Antônio, um homem amargurado que havia perdido a esposa, começou a frequentar a oficina só para conversar. Você tem uma paz diferente, Carlos. Como faz? Não sou eu, Antônio. É Jesus. Uma tarde, enquanto consertavam um motor, Carlos compartilhou seu testemunho. Não de forma forçada, mas natural, como quem conta uma história a um amigo. No final, Antônio perguntou: essa sua igreja, ela aceita qualquer um? Qualquer um, Antônio. Porque todos nós precisamos de Deus. Hoje, Senhor Antônio é batizado, e sua filha, que havia se afastado da fé, voltou a orar. A oficina não é mais só um lugar de concertos. É um ponto de luz onde Carlos e seus 3 funcionários, todos irmãos da congregação, oram com clientes, distribuem folhetos, acima de tudo, vivem o evangelho no dia a dia. Marta, a mulher que aprendeu a orar com lágrimas. Enquanto Carlos testemunhava na oficina, Marta enfrentava sua própria batalha, a depressão. Depois de anos cuidando da casa, das crianças e das crises, ela sentia um vazio. Até que em um culto de senhoras, a irmã Lúcia, uma viúva de 70 anos, se aproximou. Minha filha, você está orando ou só pedindo? Marta não entendeu. Orar não é só falar, é ouvir. Às vezes, Deus quer que a gente fique quieta para Ele falar no nosso coração. Marta começou a acordar 1 hora mais cedo todos os dias. Não para fazer tarefas, mas para sentar em silêncio diante de Deus. No início, eram minutos de angústia. Mas com o tempo veio a paz. E então, as respostas. Um dia, enquanto lia Filipenses 4, 6, 7, sentiu algo mudar. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Aquilo não era teoria. Era real. Hoje, Marta lidera um grupo de oração com outras mães da congregação. Não é uma líder perfeita, ainda tem dias difíceis, mas aprendeu que a fé não é a ausência de lutas, mas a certeza de que Deus está nelas. Lucas e Ana, as crianças que aprenderam a confiar. Lucas, depois da cirurgia, desenvolveu um medo de dormir sozinho. Todas as noites ele pedia: papai, fica aqui até eu pegar no sono. Carlos ficava, sentando na beira da cama, contando histórias da Bíblia até que o filho adormecesse. Até que uma noite Lucas perguntou: papai, e se o tumor voltar? Carlos segurou sua mão. Filho, você lembra do sonho que teve antes da cirurgia? Lembro. Jesus segurou minha mão. Então, se ele segurou uma vez, ele não vai soltar nunca. Mesmo que você não sinta, ele está lá. Ana, a caçula de 6 anos, ouvia tudo em silêncio. Uma semana depois, ela desenhou um quadro e deu ao pai. Era Jesus segurando a mão de Lucas com o sol brilhando ao fundo.
Embaixo, ela escreveu: com a ajuda da mãe, a Deus cuida de nós. Aquelas palavras simples resumiam tudo o que a família havia aprendido. Deus não promete um caminho sem pedras, mas promete segurar nossa mão enquanto caminhamos. A lição que Carlos aprendeu no silêncio de Deus. Há quem pense que depois de tantas vitórias, Carlos viveu feliz para sempre. Mas a vida não é assim. 2 anos depois, a oficina pegou fogo. Um curto-circuito destruiu metade das ferramentas. Mais uma vez, as dívidas voltaram. Mais uma vez, Carlos se viu olhando para o teto à noite perguntando: por que, Senhor? Desta vez, porém, ele não desabou. Porque havia aprendido algo crucial. As provas não são sinais de abandono, mas de confiança. Em 1 Pedro 1:7, ele leu: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, e honra, e glória na revelação de Jesus Cristo. O fogo havia queimado madeiras e metais, mas não havia queimado sua fé. Com a ajuda dos irmãos, a oficina foi reconstruída. E desta vez, Carlos colocou uma placa na entrada: Deus é fiel. Esta obra é sua. O jovem que quase se perdeu, e o irmão que não desistiu. Rafael, agora cooperador, enfrentava seu maior desafio. O jovem Tiago, um adolescente de 17 anos que havia começado a frequentar a congregação, mas estava prestes a desistir. Não aguento mais, irmão Rafael. Minha mãe tá doente, meu pai sumiu, e os caras da rua tão me chamando de novo. Rafael conhecia aquela dor. Ele próprio havia estado ali. Então, em vez de dar conselhos, ele fez algo radical. Vamos na casa da sua mãe. Vamos orar juntos. Naquela noite, na sala simples de Tiago, Rafael orou com uma sinceridade que só quem já esteve no fundo do poço pode ter. Senhor, eu não sei o que fazer, mas tu sabes. Este jovem é teu. Não deixa ele se perder. Tiago chorou. Sua mãe, que há meses não saía da cama, sentiu uma força nova e se levantou. Não foi uma cura instantânea, mas foi um começo. Hoje, Tiago está no coral da mocidade. E Rafael? Ele agora lidera um grupo de apoio a jovens em risco, porque entende que a maior pregação não são palavras, mas uma vida transformada. A última lição: quando Deus pede que confiemos sem ver. Em 2023, Carlos recebeu um diagnóstico que abalou tudo: leucemia. Desta vez não era um filho, não era um irmão, era ele. Marta chorou. Lucas e Ana se abraçaram em silêncio. Rafael, pela primeira vez, não soube o que dizer, mas Carlos, com uma calma que surpreendeu até a si mesmo, sorriu. Se Deus já me tirou de tudo isso, por que ele ia me abandonar agora? Os tratamentos começaram. Quimioterapia, fraqueza, noites de dor. Mas todas as manhãs, antes do sol nascer, Carlos e Marta oravam juntos. Senhor, se for da tua vontade, cura. Se não for, dá forças para glorificar teu nome até o fim. E então, algo inesperado aconteceu. Os exames começaram a mostrar melhora. Não uma cura total, mas uma regressão surpreendente. O médico incrédulo disse: isso não é comum. Não sei explicar. Carlos sorriu. Eu sei. Deus ainda faz milagres. Não do jeito que a gente quer, não no tempo que a gente espera, mas ele faz. O legado que não acaba. Hoje Carlos está em remissão. A oficina próspera. Rafael é cooperador. Lucas quer ser médico. Ana sonha em ser missionária. E Marta? Ela agora lidera um grupo de apoio a esposas de doentes, porque entende que a dor pode se tornar um ministério. Mas a maior lição de todos eles é esta: Deus não nos tira das provas para nos abençoar. Ele nos abençoa dentro das provas, para que possamos abençoar outros. E assim, a história de Carlos não é apenas sobre um homem que venceu, mas sobre um Deus que nunca desiste, mesmo quando nós quase desistimos. Uma oração para você, porque Deus ainda ouve. Se você está lendo isto e pensa: mas a minha situação é pior, feche os olhos e ore comigo. Senhor Jesus, eu não entendo. Às vezes, sinto que tu estás longe. Mas hoje, eu escolho crer. Não porque vejo, não porque sinto, mas porque tu disseste que nunca me deixarias. Se o Carlos pode, se o Rafael pode, se a Marta pode, eu também posso. Dá-me forças para o hoje. E se amanhã for pior, dá-me mais forças ainda. Em teu nome, amém. O convite que não é para amanhã, é para agora. Se você está com medos que não te deixam dormir, com dívidas que parecem não ter fim, com uma família que está se desmanchando, com uma doença que os médicos não entendem, com um vício que te arrasta para baixo, Deus está te chamando. Não para uma vida sem problemas, mas para uma vida com Ele no meio dos problemas. Na congregação cristã no Brasil você não encontrará marca de cruz promessas de riqueza fácil, marca de cruz espetáculos emocionais, marca de cruz julgamentos, mas encontrará
Marca de seleção branca: irmãos que oram por você, mesmo que não te conheçam. Marca de seleção branca: uma fé que não depende de sentimentos, mas da palavra de Deus. Marca de seleção branca: um lugar onde você pode ser você, com suas falhas, suas dúvidas e suas lutas. Venha. Fique firme. Deus fará o resto. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Glória a Deus. Pessoa feliz levantando as duas mãos.